O camarão é o professor, eu sou somente o monitor nessa aula do camarão para ajudar você com o aprendizado. Olá pessoal do camarão, estamos organizando mais um formato de comunicação para ajudar os colegas produtores a aumentar a lucratividade em seu negócio, seu agronegócio do camarão. Sou o professor Pedro Martins, coordenador dessa escola de camarão. E lembrando que amanhã nós temos nosso bate-papo, nosso café com camarão aqui na escola. E enquanto os equipamentos aí estão demorando no processo de compra, nós vamos nos ajudando e iniciando essas etapas em paralelo. Tá? Então essa é a primeira aula do camarão. Nosso objetivo é entender o camarão, entender principalmente a questão da saúde do camarão, caracterizar o problema que ele está sentindo, né, e tentar ajudar a solucionar, ajudar a condição de saúde dele. Nós temos a nossa preocupação principal lá nessas últimas semanas com o preço do camarão, com a comercialização do camarão. Estamos aí na Semana Santa e a reação não foi como esperado, né? Mas é um risco importante do nosso negócio, né, comparado com a saúde. Mas antes de falar nessas duas questões de risco, que são o objetivo principal aqui dessa nossa aula do camarão, esse novo formato, né, lembro que esse formato é interessante de melhor visualizar no canal do YouTube da Escola de Camarão. Tá? Talvez algum colega seu, algum produtor não tenha conhecimento, então, por gentileza, avisa ele, encaminha para ele também essa aula. Quanto mais pessoas assinarem lá o canal, melhor, comentarem também, melhor o trabalho. A gente vai melhorando aí aos poucos, de acordo com a interação de vocês. Então, essa é a primeira aula. Nós vamos melhorar as instalações, equipamentos não temos ainda. E aí estamos fazendo aqui já uma das salas de aula da Escola de Camarão. Tá? Lembro que a Escola de Camarão fica na região leste do Ceará. Nós já temos vídeo explicando porquê, localização, como que a Escola de Camarão funciona. Agradecemos ao Ministério da Pesca pelo patrocínio desse projeto, além dos colegas fornecedores privados que estão começando a chegar junto aí do projeto. Tá? Então, esse formato, então, ele é melhor visualizado lá no YouTube, e nós vamos também disponibilizar alguma coisa ali no Instagram. Geralmente, nós vamos publicar esse formato na terça-feira, tem um intervalo entre minhas aulas lá na UFESA, e aí no projeto eu consigo desenrolar melhor nesse dia. Tá? Então vamos lá. Nos últimos Café com Camarão, eu falei da minha preocupação com os riscos. A gente tem a questão da lucratividade, tem a questão dos custos de produção e temos a questão do risco do negócio. O camarão é um sistema de produção probabilístico. Nós não temos o controle de todas as variáveis de produção. Por mais tecnologia de produção que se encontre ali no projeto, não dá para a gente acertar tudo. Né? E aí temos o risco do preço do camarão. Né? Essa flutuação é mais ou menos conhecida. Né? Nós estamos incentivando os colegas a diminuir a cadeia intermediária de comercialização, para ver se fica mais dinheiro na mão do produtor. Nós estamos com uma cadeia de intermediários muito grande para esse negócio. Né? Mas nós temos algum conhecimento da sazonalidade, né? A flutuação desse preço ao longo dos meses do ano, e sabemos que agora, pós Semana Santa, tem uma tendência à redução do preço, né? O preço ficar relativamente mais baixo comparado com os outros meses do ano, como no final do ano. Talvez não venha a baixar tanto,
em virtude já de estar num nível tão baixo, né? Então não tem como baixar. Mas aí vai depender da oferta e da demanda, é um risco que nós temos alguma noção de como ele se comporta, mas a nossa preocupação é no segundo risco, o risco que envolve o processo de saúde e doença do camarão, né? E aí essa é uma incerteza grande e que tem me deixado muito preocupado, porque a gente não tem um nível ainda de acompanhamento nesses últimos tempos da saúde do camarão nas principais zonas produtoras de camarão. Está tudo indo bem, está tudo crescendo, nós estamos todo mundo apoiando ali o desenvolvimento da atividade, mas essa incerteza flutua aí no nosso sistema de produção. Nós estamos buscando iniciar, né, já fizemos várias ações para iniciar nossa comunicação e daqui a pouco iniciar um acompanhamento das condições patológicas e epidemiológicas dos camarões. Tá? Além do atraso burocrático, né, da fundação que coordena o projeto, nós temos a busca pelas parcerias estaduais. Essas parcerias a gente ainda não conseguiu avançar na velocidade que nós gostaríamos, mas é uma negociação, né? Depende de várias entes, né? Várias entidades aí para acelerar ou atrasar um pouquinho, tá? Mas aí nós vamos iniciando aos poucos aqui, vamos começando aqui nessa aula do camarão toda terça, né? Hoje é a primeira aula e a nossa aula de hoje é mais para dar uma introdução na metodologia, nesse trabalho que a gente pretende fazer nas terças-feiras. Tá? Então, vai ser um material gravado. Com o andamento do projeto, a gente vai poder editar melhor, etc., né? Gravar com mais recursos, né? Mas por enquanto vai no feijão com arroz. Tá? E aí o objetivo dele é a gente fazer com que o camarão ensine melhor nós que estamos dentro do setor a cuidar melhor da saúde dele, a cuidar melhor da saúde financeira do negócio, né, onde ele está envolvido, nas fazendas de camarão. E a nossa principal maneira de buscar esse conhecimento vai ser através de acompanhamento da saúde dos camarões, criado nos diferentes estados, através do Programa de Saúde nas Fazendas de Camarão, o PSF Camarão. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer 2 níveis de acompanhamento, um básico e um intermediário. Ali nós vamos testar o intermediário com alguns colegas que já estão participando ativamente do trabalho, tá? Ali financeiramente falando, né? Depositar algum recurso para iniciar o trabalho. Tá? O acompanhamento, uma parte básica do acompanhamento são as ferramentas de diagnóstico. Então, nos dois nós teremos as ferramentas de diagnóstico, porque com as ferramentas nós vamos conseguir entender o que o camarão está querendo ensinar para nós, né, para nós profissionais do agronegócio do camarão. E com isso a gente vai ter os instrumentos para caracterizar os problemas. Né? Lembra da historinha lá do super-herói, né? O camarão é o nosso super-herói. Nós estamos ali colaborando para diminuir a ação, o prejuízo causado pelos agentes agressores, né? Os vilões da nossa história. Então, nós temos os vilões, que são os agentes etiológicos, os vírus, as bactérias, os vilões de natureza não infecciosa, né? Os vilões ambientais, nutricionais, fungos, etc. Esses são os vilões da nossa história. O camarão é o nosso herói. E nós participamos de uma liga, como aquela lá, a Liga da Justiça, né, do Super-Homem, a Mulher Maravilha, junto com os outros
colegas do setor, né, o pessoal da pós-larva, da ração, do probiótico, os consultores, pessoal de água, todo mundo que ajuda a você fazer o melhor trabalho de cuidado da saúde do seu animal, cuidado da saúde financeira e econômica da sua fazenda. Então, é nessa historinha que nós contextualizamos esse trabalho que vai ser apresentado nessas aulas, né, na aula do camarão. E para isso nós temos as ferramentas de diagnóstico. As ferramentas elas vão mostrar o que está acontecendo com cada história, com cada caso. E aí nós vamos avançando nesse contexto, tá? Nós teremos, né? Eu vou organizar essa parte mais breve possível, né? Inicialmente o cadastro dos produtores. Então, no cadastro dos produtores eu vou conhecer quem é o dono daquele camarão, que está fazendo parte da nossa história. Onde ele mora, qual o tamanho da propriedade dele, quantos viveiros, né, qual o meio de contato, né, as informações básicas para a gente compreender aonde aquele camarão está, qual é aquele caso, né, que está acontecendo naquela situação lá. Então, nós vamos lá na frente, nós vamos explicar nas próximas aulas, né, com mais detalhes esses pontos agora, né? O cadastro de produtores é um dos pontos. Depois nós vamos dividir em dois grupos. O primeiro grupo, que são as ferramentas presuntivas, e o segundo grupo, que são as ferramentas conclusivas. Então, nós vamos ter uma aula, várias aulas, né, explicando ali sobre as ferramentas presuntivas. Então, primeiro, o registro de ocorrência de problema. E aí, com ele, nós vamos começar a visualizar como aquele sinal lá que o Batman dava lá do morcego no filme, né, na cidade dele, né? Pô, o problema está aqui nessa região e o problema é agora, é à noite, é de manhã. E aí ele lançava, né, aquela imagem do foguete lá, do foguete não, do morcego, desculpa, do morcego na Gotham City, né? Então, o registro de ocorrência ele vai servir como aquele sinal, tá? Através dele nós vamos ter uma distribuição espacial e temporal, né? Saber onde é que está acontecendo, por isso a distribuição espacial, saber aonde está tendo queixa de algum problema e quando, qual mês, né? E a partir daí a gente começa a compreender o caso, né? Vamos entrar mais a fundo ali para começar a conhecer qual o vilão que está atacando aquela fazenda, aquela situação. Então aí nós vamos com a biopatometria, lembra que cada um nós vamos falar com mais tempo, né? Com a biopatometria nós vamos começar a ver quais são os sinais, os sintomas, o que é que o nosso herói camarão está querendo falar conosco, né? O que é que ele está querendo dizer com aquele problema, né? Depois nós vamos para uma análise a fresco. Tá? O pessoal confunde um pouco a análise a fresco com a análise presuntiva, mas ela faz parte ali do conjunto das análises presuntivas, né? A gente vai analisar a fresco os principais órgãos e tecido do camarão, tá? Hepatopâncreas, brânquia, hemolinfa, o tecido, né, o trato digestório e assim por diante. Então, aí, com isso, nós vamos ter uma noção melhor ali do ponto de vista presuntivo, né, que não tem como confirmar, né, com aquele tempo, mas é muito importante porque a gente tem um tempo de resposta. Então, no problema de saúde, o tempo de resposta é de suma importância para salvar o máximo de vida na população de camarão daquele viveiro. Lembra que a gente está sempre em uma condição epidemiológica, condição patológica para conhecer o que está acontecendo em cada caso. E epidemiológica para a gente salvar economicamente, ecologicamente, a nossa população de camarão em cada viveiro, em cada momento. Né? Em seguida, nós vamos começar a criar logística de análise em laboratório, principalmente e inicialmente com a análise histopatológica. A gente começar
a avaliar o que está acontecendo realmente com o camarão, as lesões, as alterações nos tecidos, nos órgãos, nos diferentes tipos de sistema vitais do animal. E, em paralelo, nós vamos começar também a utilizar a biologia molecular, né, o PCR, a genômica e a microbiologia para colaborar com a análise histopatológica. E com isso a gente vai começando a compreender a aula do camarão. O que o camarão quer ensinar para a gente com aquele caso? O que ele está sentindo com aquele caso? Então a gente não vai ter somente o diagnóstico da situação. Nós vamos estar trabalhando aqui em um nível básico, tá? Com o grupo aqui, com a discussão. Por isso que eu solicito mais uma vez a participação de vocês, porque vai ter momentos que nós vamos treinar através da nossa inteligência coletiva, apesar do grupo intermediário e dos grupos mais avançados que forem sendo criados, né? Até quem tiver interesse em saber, tá? Isso é a forma que a gente vai encontrar de custear também o dia a dia da escola de camarão, as despesas que temos com o funcionamento da escola de camarão. Então não são poucas despesas, tá? A gente tem a estruturação, o projeto de estruturação, mas o funcionamento, o futuro, as despesas que vão acontecendo mensalmente, como qualquer negócio, como qualquer estrutura, tem manutenção, limpeza, segurança, apoio, etc. Como qualquer, até na nossa casa, tá? Então, isso vai ser uma das maneiras da gente financiar o custeio da escola de camarão, tá? Então, com isso a gente vai começar a ter um painel, né? Uma distribuição espacial e temporal dessas ocorrências, com diferentes níveis de sensibilidade, de especificidade, né, de acordo com cada caso. E assim, com esses acompanhamentos, nós vamos poder trabalhar mais com menos incerteza, com uma segurança maior no nosso negócio. Já temos a questão do risco do preço do camarão. Já temos o prejuízo causado no processo de comercialização. E aí me preocupa porque nós vamos entrar em um nível de preço muito baixo agora, sazonalmente, e devido às conjunturas aí de oferta e demanda que nós já falamos macroeconômicas, né, que não depende da gente, tá? São questões da política econômica. Não é o nosso caso aqui. Mas o nosso caso é tentar melhorar a condição de lucratividade do agronegócio do camarão. E o cuidado com o preço é mas o cuidado com essa incerteza da saúde e da doença é muito grande também. Então, essa é a nossa preocupação e cada um vai na sua velocidade, no seu interesse. Nós estamos falando aí já dessa formação dos diferentes tipos de grupo, né? Vamos na parte aberta aqui, com o máximo de produtores interessados. Eu acredito que isso deve ser de interesse para todos que estão dentro do setor. Está nessa criação dessa metodologia, que não é uma metodologia muito simples, mas que está caminhando. A cada momento a gente vem trazendo aí uma situação. Apesar da estrutura dos equipamentos não estarem adquiridos ainda, né, que é a meta 2 do projeto, e com isso eu não comecei lá a meta 3, que são os reagentes para as análises patológicas. Nós estamos numa sala de aula da escola, estamos podendo aqui conversar com vocês e começar a criar essas metodologias diferentes. Já temos o café com camarão, né? Amanhã lembro que temos o café com camarão aqui. Já temos essa aula do camarão, que é uma coisa nova que eu pensei, pô, se a gente vê um problema ali no camarão, ele tem como ele ensinar o que é que ele está sentindo e como a gente buscar a solução. Tá? Então, essa aula do camarão, a nossa primeira aula, ela teve o objetivo aqui de mostrar, de passar essa apresentação para vocês. Vai ser uma aula
relativamente curta aqui, já estamos com 20 minutos, e aí eu convido vocês a assistir no YouTube, a comentar, dar algumas ideias de como que a gente pode melhorar esse programa, tá bom? A aula do camarão. Combinado? Então, pessoal, vou encerrando aqui a nossa primeira aula de apresentação de boas-vindas aos colegas e até a próxima, tá? Tchau, tchau.